Faz um certo tempo que eu queria gravar esse vídeo para vocês, mas eu não tinha muito tempo para isso. Outras pautas entraram no meio do caminho, como, por exemplo, os diversos lançamentos e notícias dentro das plataformas de streaming e todos os produtos de tecnologia que chegaram no final de março, começo de abril. Tivemos muitos lançamentos no mercado nacional e isso acabou atrapalhando um pouco da minha pauta. Mas eu estou aqui para voltar àquela conversa de sempre com a dona Motorola. Para quem acompanha esse canal de vídeos há mais tempo, sabe o quanto que eu pego no pé da marca que é de propriedade da Lenovo. Para quem não sabe, a Motorola é uma empresa da Lenovo. Pego no pé da Motorola por causa das suas regras de atualizações do sistema operacional. Isso porque a empresa melhorou, pelo menos nos dispositivos de linha média e top de linha. A gente tem um pouco mais de tempo para atualizações do sistema operacional e atualizações de segurança, porque antes a Motorola flertava com obsolescência programada em smartphones que eram muito caros. Pego no pé da Motorola por conta dos times de lançamento de determinados produtos, tá bem? A gente teve no ano passado algumas janelas de lançamento bem convenientes, inclusive agora em abril, porque eles anunciam o Motorola Edge 60 Fusion na mesma janela de lançamento do Samsung Galaxy A56, um concorrente direto que em vários aspectos é melhor do que o produto da Motorola. Devo gravar um vídeo sobre isso no futuro, mas dessa vez eu quero falar sobre algo que a Motorola há muito tempo vem fazendo, que eu considero um desserviço, uma desinformação ao consumidor mais leigo, que é aquela história de promover a RAM Boost como se fosse memória real, quando é memória virtual, e os informes, a publicidade, o material oficial da Motorola há muito tempo ou vem se esquecendo de informar adequadamente o consumidor, ou não faz isso da forma correta. Eu estou aqui para falar sobre isso porque parece que a Motorola finalmente entendeu que não pode flertar com a desinformação com os seus clientes. E vamos aos fatos, porque é uma conversa longa, é uma conversa difícil, é uma conversa que a Motorola não quer ter com o seu consumidor. E a assessoria de imprensa da Motorola não venha reclamar no privado ou nos e-mails de que eu produzi esse conteúdo, porque é obrigação da empresa melhorar. A questão é a seguinte: quando você entra numa página de produto da Motorola, seja na própria página da Motorola, ou nos e-commerces, ou no Mercado Livre, enfim, qualquer lugar onde a Motorola tenha ou loja oficial ou os parceiros que distribuem e vendem os produtos, a gente normalmente vê aquela coisa do até 12 GB de RAM. Em um smartphone que, sei lá, um modelo de entrada, um Moto G35 da vida. Esse é um dos exemplos que eu quero colocar no vídeo, porque isso está acontecendo. Para a maioria do público que não vai ler nas entrelinhas e que não vai prestar atenção, porque realmente tem gente que se empolga pelos números inflados e tem aquelas pessoas que não vão olhar para as letras pequenas de uma página com as especificações técnicas do produto. A gente sabe disso. A gente vê isso acontecendo no nosso cotidiano com uma frequência muito maior do que a gente gostaria. Então, para esse grupo de pessoas que não consegue ler com devida atenção e que também não é obrigado a ler com toda a atenção do mundo, porque é obrigação do fabricante em deixar todas as especificações técnicas de forma clara e detalhada na página do produto. É aquela regra do jornalismo: eu sou responsável por aquilo que eu falo e escrevo, você é responsável em como você entende. Mas quando existe uma distorção de informação, e no caso da Motorola o que normalmente acontece é isso, coloca a memória RAM total como se fosse a memória real do dispositivo, sendo que, no caso do Moto G35 5G, que é um lançamento recente da Motorola aqui no Brasil, ele tem 4 GB de RAM física, de memória física, que é a memória real do smartphone, que é a principal responsável pela leitura de aplicativos, pela fluidez do sistema operacional, pela execução de aplicativos instalados, e trabalha com 8 GB de RAM adicionais de memória virtual, que no caso da Motorola é denominado como RAM Boost.
Motorola não é a única que trabalha com memória virtual nos smartphones Android. A Samsung faz a mesma coisa, a Xiaomi faz a mesma coisa, a Realme também. Praticamente todos os fabricantes se usam desse artifício de aumentar a memória virtual ou aumentar a memória com essa memória virtual para, entre aspas, enganar o sistema operacional para que ele possa executar mais aplicativos e não necessariamente dar uma maior fluidez para o dispositivo. Por que eu estou dizendo que o smartphone com memória virtual não vai ter um melhor desempenho? Porque essa memória virtual, para quem não sabe, utiliza a memória física do smartphone, utiliza a unidade de armazenamento, o espaço que você tem livre no armazenamento interno para poder simular ou emular essa memória virtual. E se a unidade de armazenamento estiver num padrão mais lenta, a memória virtual também vai executar com baixa performance. E aí você não tem ganho de desempenho. Em alguns casos, essa memória virtual pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas a Motorola utiliza a RAM Boost como, não digo moeda de troca, mas como ferramenta para divulgar o seu smartphone e promover o seu smartphone junto ao grande público. E principalmente nos modelos de entrada, que pega aquele usuário que é mais leigo, aquele usuário que não tem tanta capacidade financeira para adquirir um produto que é mais caro, aquelas pessoas que entendem que a relação custo-benefício é a que vale e que vai encontrar naquele aparelho a melhor relação custo-benefício, todas essas pessoas são potencialmente enganadas por um marketing que não deixa claro que a memória trabalha de forma combinada, que aquela memória que é divulgada não é a memória real que o smartphone vai entregar, e com isso você não tem a melhor relação custo-benefício e nem mesmo o melhor desempenho possível no smartphone. As chances de você ser enganado pelos números inflados são enormes. E me desculpa, mais uma vez, Motorola, não tem como a gente se referir como uma potencial enganação àquilo que a Motorola faz ao promover uma memória maior quando deveria promover a RAM Boost. Eu não tenho exatamente problemas tão sérios com o fato de um smartphone ter uma memória virtual. Eu, particularmente, não uso, mas quem quiser usar, fique à vontade. Eu só vou fazer o meu papel de sempre informar quais são os ônus e o bônus de utilizar esse recurso para poder ter um pseudo-teórico melhor desempenho no dispositivo. Agora, que é fato condenável a Motorola não deixar explícito para os usuários que a memória adicional ou a memória total tem como a maior parte a memória virtual, o que também eu acho lamentável em termos de desempenho prático, porque, insisto, por mais que você separe a parte da unidade de armazenamento para colocar essa memória virtual, o desempenho não é o mesmo da RAM que está instalada no dispositivo. É lamentável que a Motorola trabalhe dessa forma. E precisou de um tecnoblog para denunciar essa pequena prática que a Motorola está adotando nos seus smartphones, que ainda está adotando para divulgar os seus smartphones junto ao grande público. Como nós já temos consumidores que estão mais antenados e estão atentos para essa prática, as reclamações no Reclame Aqui estão aumentando e algumas reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, o Consumidor Gov.br e até mesmo na Anatel, que é quem certifica os dispositivos, quem dá a famigerada homologação dos dispositivos, esses órgãos todos começam a receber as reclamações dos consumidores sobre essa prática que, sim, acaba prejudicando ao grande público. Que a Motorola entenda que precisa fazer melhor, porque produtores de conteúdo como eu, que há muito tempo não recebe produtos da marca, e eu ainda recebo os releases em alguns casos, mas eu entendo que é obrigação da marca enviar o material de imprensa para que a gente possa divulgar. Afinal de contas, eu não cobro nada para falar da Motorola no blog, a não ser que eles queiram pagar por isso. E mesmo assim, muito provavelmente a Motorola não vai promover nenhum produto no Target AD. Já fez isso em um passado distante, enquanto eu trabalhava para o Tech Tudo. Mas agora eles não vão fazer isso, ainda mais com um vídeo como esse. Eu entendo que marcas como a Motorola precisam melhorar sua comunicação com o consumidor
antes que comecem a ter problemas mais sérios, porque o consumidor está se voltando contra a prática da Motorola em inflar os seus números apenas e tão somente para, quem sabe, convencer aqueles consumidores mais leigos a adquirirem os seus produtos. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, porque, ao que tudo indica, até a própria Motorola reconhece que houve um equívoco de informação em relação à Ramboost e se comprometeu, isso segundo a comunicação da Motorola com o Tecnoblog, se comprometeu a modificar a forma como comunica a Ramboost junto ao grande público. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e como isso vai acontecer. Pelo menos por enquanto, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a Motorola não fez modificações muito significativas nessa comunicação, tanto que um dos seus recentes lançamentos, que é o Moto G35 5G, conta com esses números inflados na memória. Para todos os efeitos, o meu compromisso com você que está assistindo a este vídeo é que eu vou me manter fiel. É perigoso falar isso, mas tudo bem. Eu vou me manter fiel ao compromisso de informar para você quais são os prós e contras de todo o dispositivo, quais são as vantagens e desvantagens de um determinado recurso. Eu vou voltar, inclusive, a gravar os vídeos de 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dos smartphones, porque eu sei que esses vídeos dão audiência, sei que esses vídeos se tornam referenciais para algumas pessoas adquirirem os dispositivos, e sei que são vídeos que ajudam a elucidar algumas áreas cinza que existem nas especificações dos telefones e que, em muitos casos, os fabricantes fazem questão de deixar esses detalhes oblíquos ou invisíveis ao consumidor. Em muitos casos de especificações técnicas nas páginas oficiais, a gente não sabe qual é o processador que aquele smartphone recebe. Não é mesmo, dona Motorola, com o Motorola Edge 60 Fusion, que aqui chegou com o Dimensity 7300 de processador da MediaTek, enquanto lá fora ele tem o Dimensity 7700. Será que a Motorola pensou que a gente não ia descobrir, uma vez que a internet tem infinitas possibilidades para a gente obter informação correta? Ou será que ela não gostaria que os produtores de conteúdo descobrissem isso e informassem para o consumidor que o Brasil recebeu menos potência de processador e uma bateria menor num smartphone que custa a partir de R$ 2.700? Bom, deixo essa dúvida razoável para vocês. Vocês podem tirar suas próprias conclusões a partir dos fatos apresentados. O meu papel eu estou fazendo, o meu compromisso eu estou cumprindo, que é passar real para você que dá audiência neste canal de vídeos. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like. O like é muito importante, porque faz com que essa mensagem seja impulsionada para outras pessoas que também estão interessadas no mesmo tema. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.